Se alguém me falasse que lá pelos meus 12 anos, que um dia eu estaria sentada numa delegacia, usando moletom, com a cara toda amassada e os olhos inchados de tanto chorar, tentando explicar que eu não fazia ideia de que o meu namorado era traficante, pois é, eu juro que eu teria, olha, gargalhado. Não de achar engraçado, viu? Mas de achar absurdo mesmo. Só que a vida, gente, tem uns enredos que nem novela da Globo tem coragem de escrever. E essa foi a minha história. Oi, meu nome é Alice, nasci e cresci em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Uma cidade com cara de cidade grande, mas que ainda guarda aquele jeitinho de bairro, sabe? Onde todo mundo conhece todo mundo. Filha da dona Silvana, manicure de mão cheia, e do seu Zé, pedreiro raiz. Daqueles que chegam em casa com cimento até na alma. Os meus pais nunca foram de muito papo, de muita conversa, não. Mas eles sempre trabalharam duro. O dinheiro, gente, era contado, mas tinha comida na mesa e uniforme lavado para a escola. A minha infância foi simples, mas olha, foi das boas. Brincar na rua, correr descalça, fazer fila para tomar Yakult dividido com as amigas. E, gente, eu sempre tive essa coisa dentro de mim, sabe? Um fogo, uma vontade de ser mais. A minha mãe dizia que eu sonhava grande demais para a cabeça pequena que eu tinha. Eu queria ser atriz, sabe? Não cantora, não médica, não professora. Atriz de novela, das que choram bonito e ganham prêmio no Faustão. Gente, eu achava aquilo o auge, um must, sabe? Mas daí a vida começou a pesar, a realidade começou a pesar. O meu pai foi ficando mais ausente com o tempo. Ele vinha para casa, mas não vinha de verdade, sabe? O corpo dele estava ali, mas a cabeça sempre estava em outro lugar. Quando eu fiz 15 anos, o meu pai saiu de casa. Foi morar com outra mulher e apareceu de vez em nunca lá em casa. E eu aprendi, gente, a não esperar muito dos homens dali em diante. E daí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo, primeiro numa lojinha de bijuteria, onde eu mais arrumava confusão com as clientes do que vender biju, sabe? Depois, gente, eu fui trabalhar numa clínica odontológica como recepcionista. E foi ali, sentada atrás do balcão, anotando o horário de limpeza de tártaro, que eu decidi que aquilo, gente, não era para mim. Eu queria algo meu, sabe? Um canto meu. Uma carreira que me fizesse sentir que eu estava indo para frente. Eu fiz curso técnico de estética, depois de cosmetologia, e me virei como pude, né, para pagar as aulas. Eu pegava ônibus lotado, almoçava marmita fria no intervalo, atendia uma ou outra cliente em casa, até que um dia eu consegui finalmente alugar a minha primeira salinha. Um cantinho pequeno, sabe? Com uma maca, uma cadeira de atendimento e um espelho bem grande que eu mesma instalei. E ali, gente, nasceu o meu estúdio. Ele era simples, viu? Mas era um pedacinho do meu sonho com cheiro de creme de massagem e óleo essencial de lavanda. E foi nessa fase que eu conheci o Leandro. Aconteceu numa festa de aniversário da prima da minha melhor amiga. Daquelas festas, sabe, bem simples de casa, com bolos de padaria e cerveja no isopor. E, gente, esse homem chegou de mansinho, sabe? Usando camisa preta, calça jeans justa, cabelo arrumado e um perfume que, meu Deus do céu. Gente, aquele perfume, ai, eu ainda me lembro dele. Ele me ofereceu uma cerveja e perguntou se eu era dali, sabe? Conversamos a noite inteira. Ele não era aquele tipo de homem que fala demais, não. Ele era exatamente o oposto. O olhar dele dizia muito mais do que qualquer palavra. Um mistério, gente, que me atraía, olha, feito imã. E 2 meses depois, a gente estava namorando. O Leandro dizia que trabalhava com importação. E eu nunca entendi muito bem o que ele fazia. Mas como ele não me pedia nada e nem tocava no assunto de dinheiro, eu nunca perguntei. Ele tinha um carro bom, celular de última geração, um jeitão seguro de si, sabe? Gente, esse homem era fechado, mas ele era muito presente. Ele me levava para jantar, trazia presentes, elogiava o meu trabalho. Chegou a pagar umas sessões de fisioterapia para minha mãe quando ela começou a sentir dores na lombar. Sim, gente, a minha mãe. Aquela que tem sexto sentido afiado, sabe? Desde o início ela não gostava dele. Dizia que ele não olhava nos olhos dela, que tinha uma energia estranha, e eu dizia que ela estava exagerando, né? Que era a implicância dela.
Afinal, quem mais além do Leandro me ajudou quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer no útero? E daí, gente, a vida virou um turbilhão. Entre o estúdio, o hospital e o cuidado com a casa, eu mal respirava. E lá estava ele, né? Não do jeito que eu idealizava, não, mas ele estava lá. Levava comida, resolvia burocracia, pagava remédio caro. Eu me sentia amada, sabe? Até que Gente, era uma quarta-feira. Eu acordei com um barulho horrível vindo da rua. Helicóptero, gritaria, sirene. Eu olhei pela janela e vi viaturas paradas, homens armados, gente se aglomerando. Foi só quando eu vi o carro do Leandro cercado e ele no chão algemado que o meu mundo parou. Gente, eu desci as escadas da casa da minha mãe como se eu estivesse sonhando, sabe? Quando eu cheguei na rua, eu ouvi um policial falando assim bem alto, como se quisesse que o bairro inteiro escutasse. Esse é o cabeça do esquema da Zona Sul. Estava sendo monitorado, ó, fazia tempo. E daí, gente, eu ouvi aquela frase e olha, eu gelei. Esquema? Cabeça do quê? Como assim? Eu não entendia nada. Eu só queria saber, gente, onde ele comprava aquele perfume caro e por que ele sumia às vezes por 2 ou 3 dias seguidos. Mas, gente, eu nunca imaginei isso. Eu terminei tendo que ir para a delegacia, ó, com o coração na mão. Eu sentei na frente de um delegado que me olhou com cara de coitada, sabe? E começou a me fazer várias perguntas. Ele queria saber onde ele dormia, se ele escondia coisas na minha casa, de onde vinham os presentes, se ele usava o meu nome em alguma conta. E, gente, eu só chorava. Porque eu realmente não sabia de nada. Era um amor burro, cego e surdo. Eu simplesmente me envolvi com o cara por quem eu teria apostado tudo. E, gente, esse homem era exatamente tudo aquilo que eu nunca aceitaria. E daí a minha reputação caiu, ó, como um castelo de cartas. Teve cliente que parou de me seguir nas redes sociais. Outras me mandaram mensagem dizendo que não se sentiam mais seguras comigo. A minha mãe, né, gente, piorou de susto. Eu tive que fechar o estúdio por alguns meses. E eu fiquei ali. Um colchão no chão da sala, uma geladeira quase vazia e uma ferida, gente, que doía mais que tudo, sabe? A de ter sido enganada. Mas aos poucos, bem aos poucos, eu fui levantando. Eu reabri o meu espaço. Eu peguei as clientes antigas de volta uma por uma. Eu fiz novos cursos, eu postei cada pequena conquista, eu me olhava no espelho e dizia: não foi culpa sua. O Leandro me mandou uma carta da prisão. Dizia que me amava, que se arrependeu, que queria recomeçar comigo. Eu simplesmente rasguei a carta. Rasguei sem ler tudo. Porque, gente, quem tem que recomeçar sou eu, né? E desta vez com os olhos bem abertos e o coração, ó, bem protegido. Porque não dá mais para viver de ilusão, né? Meu sonho, gente, ainda mora em mim. E agora ele é finalmente só meu. Oiê, pessoal, tudo bem? Olha, Alice, eu sei que dói. Dói se sentir enganada, usada, traída pela pessoa em que você sempre confiou, né? E não, amiga, você não foi burra. Você amou com o coração limpo, do jeito que muita gente já esqueceu como é. E isso, olha, eu te garanto que não é fraqueza. Você segurou as pontas quando a sua mãe adoeceu, construiu o seu negócio do zero, amou com tudo que tinha. E quando desabou, você chorou sim, mas não ficou no chão, não. Você se levantou. E isso, amiga, isso diz tudo sobre quem você é de verdade. Agora cuida de você com o mesmo carinho que sempre cuidou dos outros. Seu sonho, amiga, ainda tá aí, inteiro. E eu te garanto que o seu coração também vai ficar inteiro. E da próxima vez que o amor bater na porta, que seja leve, que seja sincero e que venha para somar, nunca para esconder. Olha, você merece o tipo de amor que não precisa de desculpas, nem segredo, só a verdade. Vai com calma, mas olha, vai firme. Porque o pior, amiga, já passou. E agora é só o recomeço. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo.
E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.